Vamos ao caso do frentista. Semana passada, um funcionário do posto, também frentista, que trabalhava mais tempo no local, colocou etanol na garrafa de água do colega que tinha acabado de começar ali o trabalho. O rapaz bebeu, passou mal, vomitou, foi direto para o hospital. Quarta-feira, a gente mostrou aqui no Cidade Alerta, o advogado de defesa negando as acusações por falta de provas contra o cliente dele. Hoje, Marcos Couto ouviu os advogados do frentista que bebeu a garrafa, né? Que bebeu a água que estava na garrafa. E até hoje, esse rapaz sofre com essa perversa brincadeira. O funcionário que foi responsável pelo que aconteceu, o funcionário suspeito do que aconteceu, ele foi demitido por justa causa. Mas diante deste argumento do advogado dele, de dizer que ele foi demitido sem provas, aí a gente também resolveu ouvir o outro lado, o advogado da vítima. Vamos conferir. Tivemos acesso ao inquérito policial, que é o caderno investigativo, e lá já possui provas robustas, provas indiciárias suficientes para chegar à conclusão de quem é o verdadeiro suspeito, né? Mas, trazendo à baila as informações e a entrevista prestada pela defesa do investigado, resolvemos vir a público também, né, informar que, além do que já está lá no caderno investigativo, nós, de maneira diligente, buscamos a autoridade policial que está conduzindo as investigações, peticionamos para que fosse feitas novas diligências que, por sinal, estão em andamento. Então, por exemplo, nós pedimos a oitiva de outras pessoas que estavam no local de trabalho no dia e no horário do fato. Pedimos que fosse oficiado o local de trabalho para disponibilizar as imagens das câmeras de monitoramento. Estamos aguardando e já impulsionamos a disponibilização do laudo pericial oriundo do Instituto Médico Legal, que atesta, né, o material ingerido pelo nosso cliente, dentre outras diligências de natureza assecuratórias, justamente para trazer lastro probatório de maneira suficiente para que seja iniciada uma ação penal em face daquele que seja o culpado, né, que seja declarado suspeito ou, mais à frente, réu nesta demanda. Doutor Fábio, o que contrariou os senhores? O que foi dito exatamente, assim, diretamente, o que foi dito por ele, pela defesa? O investigado, né, que foi ouvido, ele se reservou ao direito ao silêncio, garantia constitucional, até aí tudo bem, mas na defesa, né, na visão da defesa, não há no caderno investigativo nenhum tipo de material probatório que o indique como sendo o principal suspeito. Entretanto, né, nós ousamos discordar porque existe, sim, inclusive confissões de maneira satisfatórias, outros depoimentos, enfim, há um conjunto probatório que nos indica de maneira cabal que o investigado, o increpado, ele é de fato o suspeito e que deverá sim ser responsabilizado com o rigor da lei. Agora aqui, doutor Maxwell Pereira também é advogado e está fazendo parte da defesa do Eduardo Ventura. Doutor, a informação do próprio advogado de defesa, do rapaz que é investigado, supostamente seria o autor de colocar esse líquido similar a etanol dentro da água, é que as câmeras de monitoramento do posto de combustíveis não estavam funcionando. O que é que os senhores têm de informações sobre esse fato? Então, Marcos Couto, é o seguinte, nós temos informações que as câmeras realmente estão funcionando, entendeu? E que foram assistidas pelo responsável. Inclusive, ele relata em áudio que ao assistir, ele mesmo ficou revoltado com a atitude que foi praticada pelo colega de trabalho dele, entendeu? E é até bom deixar claro que o posto realmente ele tem o direito, né, de não fazer prova contra si. Porém, caso venha a ter alguma danificação ou algo assim, é bom lembrar que a Polícia Civil, caso veja que houve algum dano, pode ser recuperada essas imagens, entendeu? Ou seja, o HD
possivelmente que realiza normalmente o armazenamento, ele pode ser recuperado, caso alguém tenha delatado, ou seja, apagado as imagens. Isso. E aí vocês vão requerer isso? Vão requerer sim, porque é mais uma prova, né? Além do áudio, isso aí, o HD recuperando, é mais uma prova de que foi praticado o ato por essa pessoa. E que fique claro, isso não é brincadeira, isso aí vai responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele assumiu o risco. Quando você assume o risco de uma brincadeira dessa, judicialmente você responde por dolo eventual, que é quando você assume o risco de praticar uma lesão a alguém. Doutor Fábio, muito obrigado pela entrevista. Doutor Maxwell, direto de Aracaju, Marcos Couto. Obrigada, viu, Marcos, pelas informações.